Chega mais aí comigo, meus cascateiros, galera boa de bola. Daniel Ban na área mais uma vez para falar com vocês sobre o nosso querido esporte bretão. E o tema de hoje é a rodada do Brasileirão, a última aí. Lembrando que agora, no meio de semana, serão definidos os confrontos de oitavas de final da Libertadores. Na verdade, no momento em que eu gravo esse vídeo, o Fortaleza está decidindo sua vida na competição contra o Vélez Sarsfield lá na Argentina. Jogo ali que realmente as chances do Leão, né, são muito pequenas, porque o Fortaleza vive um momento terrível ali, né, muito enterrado na zona de rebaixamento do Brasileirão, várias derrotas seguidas, muitos jogos ruins. Renato Paiva ainda não conseguiu achar o melhor padrão para esse time, mas boa sorte aí pro tricolor, né, do Ceará, que ele consiga aí, de repente hoje, iniciar a sua recuperação. Bom, pessoal, vamos focar mais aqui nos times do Rio, né, na nossa análise aqui do Brasileirão, e falar também de outros times aí, né, até porque tem alguns jogos ali que envolveram a parte de cima da tabela ali, né, que nesse momento é liderada pelo Mengão aí do Dr. Diego. Então vamos começar pelo Mengão do Dr. Diego, né, foi lá no Beira-Rio, 3-1 em cima do Inter, vitória muito fácil, em ritmo de treino. O Inter tirou seus jogadores assim mais letais ali para guardá-los para o confronto de amanhã pela Libertadores diante desse mesmo Flamengo. E o Flamengo que tem um elenco farto, que pode sim colocar a força máxima, equipes competitivas em todas as competições. Não brincou em serviço, colocou o que tinha de melhor e rapidamente já definiu o jogo, né? O Pedro, que é reserva, né? O reserva de luxo aí nesse Flamengo, fez 2 gols e com isso o jogo ficou totalmente sob controle do Flamengo. No finalzinho ali o Inter achou um gol com Porré, mas nada que pudesse ameaçar o placar. Então o Flamengo vai muito bem na liderança e deve brigar aí, né? Entre o primeiro e o terceiro lugar ali. É muito difícil o Flamengo sair dessa zona pelo elenco que tem e também pela fragilidade dos adversários. Também nessa parte de cima da tabela tivemos o Botafogo recebendo o Palmeiras, e aí, lógico, né, bate a inexperiência, bate a insegurança do David Ancelotti, ele com vários desfalques, tendo esse jogo decisivo de quinta-feira contra a LDU, acabou colocando um time misto, colocou o Joaquim Correa como centroavante por 90 minutos e não funciona, né, esse jogador, ele não funciona nessa posição, ele perdeu um gol assim cara a cara, era uma bola que não dava para perder. O Botafogo até teve volume de jogo, criou oportunidades, teve lá suas possibilidades, mas o Palmeiras, né, é um time assim que não vive a sua melhor fase, né? O Abel, como já disse aqui várias vezes, não está muito motivado, não está ali, né, com a faca nos dentes, mas o Palmeiras tem elenco e ainda desfez dos seus laterais mais veteranos, contratou outros jogadores assim, não tão jovens, mas talvez ali que possa agregar algo a mais no elenco. Então o Palmeiras, pela força da camisa e pela força que tem no mercado, vai remontando esse time e nessa base aí pode ser até que ganhe algo, mas eu acho muito difícil com o Abel desse jeito aí. Se de repente o Abel mudar um pouco a motivação dele, né, a vontade dele, talvez o Palmeiras volte sim a brigar. Mas, né, e também, evidentemente, né, pessoal, já falei, quando o time nordestino, todo jogo do Palmeiras tem um pênalti lá muito suspeito. Agora, quando o Botafogo, o lance ali do Riai com o Joaquim Correa ali, né, que deveria ter sido revisado pelo VAR, mesmo que não desse um pênalti, mas tinha que ter sido revisado no monitor ali, não foi. Aí fica com essa impressão, né, de que o Palmeiras, com a força que tem nos bastidores, ele condiciona a arbitragem em campo, sempre não tendo nada marcado contra si, a não ser que do outro lado estejam outras equipes também fortes de bastidores, como Corinthians e Flamengo. Mas tirando esses casos, o Palmeiras sempre vai aí contando com a arbitragem lhe favorecendo no benefício da dúvida e vai ganhando jogos e vai somando os pontos. E é claro, nós não podemos naturalizar isso, né? Não podemos achar que é normal todo jogo do Palmeiras sempre pênalti para o Palmeiras, quando é suspeito marcam e quando é contrário não marcam. Né? É uma coisa que tem sido observada e até analisada ali por esses comentaristas aí de programas esportivos. Então não estou aqui viajando na maionese nem falando nada demais não. E também não estou falando que teve conspiração para o Palmeiras ganhar não. O Botafogo realmente sofreu com suas limitações, sofreu com a inexperiência do David e espero que pelo menos na Copa ele ache a melhor versão do Botafogo para ser mais competitivo. Porque o Botafogo é isso, ele toma pouco gol, mas também faz pouco gol, né? O Arthur Cabral ainda não deu certo nesse time, ainda não achou o seu espaço ali, o Arthur Vitor oscila muito, os outros jogadores também têm altos e baixos ali, mas tudo isso por quê? Porque o técnico é jovem, primeiro o trabalho dele, conhecendo aí no futebol brasileiro, então isso vai ser normal.
E é isso, né? É o risco que se corria ao contratar o David Ancelotti. Também tivemos o Fluminense, que eu achei que não conseguiria, né? Porque o Fluminense está muito focado nas Copas, mas o Fluminense no Maracanã no sábado conseguiu, no último sábado, né? Conseguiu bater o Fortaleza, e esse Fortaleza que eu acabei de citar no começo do vídeo, que está no modo desespero ligado, e também sombou importantes pontos e vai se mantendo ali na parte de cima da tabela, para o caso de dar tudo errado ali nas Copas, né? O Fluminense pode pegar o Botafogo na semifinal da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, sinceramente, eu não olhei o chaveamento, mas em algum momento ali ele vai esbarrar com o Atlético Mineiro, então, evidentemente que pode ser que o Fluminense não ganhe uma das competições. Então, com isso é importante ele estar bem classificado ali no Brasileiro. E a grande surpresa da rodada, né, assim, em se tratando de times do Rio, foi o Cruzeiro não, né, o Vasco aplicando sonoro 6-0 no Santos, uma tarde para esquecer do time da Vila lá no Morumbi, né, o Vasco, no primeiro tempo, o jogo equilibrado, baixo nível, que os dois times têm muitas limitações, mas no segundo o Vasco se encontrou, né, o Santos também cometendo muitas falhas individuais, acabou deixando o Vasco muito à vontade e muito confiante para fazer lances de efeito, né, acho que foi o gol não sei se foi o gol do Tietê ou o gol do Coutinho, né, que teve jogada de lateral, deixadinha ali, jogador entrando livre de frente para o goleiro e dando cavada, né? Ou seja, uma equipe como o Vasco só faz isso quando ela está muito confortável no jogo. E o Santos deu esse espaço, deu essa liberdade, mas o Vasco tem todo o mérito, né? E espero, né, que seja uma virada de chave aí para o Diniz, né, nesse trabalho dele no Vasco, que o Vasco agora possa ter um futebol mais consistente, um futebol mais vistoso, um futebol mais equilibrado. E claro, isso para o Botafogo é ruim, porque quando o Botafogo pegar o Vasco, vai pegar o Vasco bem mais confiante, bem mais resiliente. Mas é melhor pegar um Vasco assim e termos um confronto justo do que, né, chegar lá, pegar um Vasco, cair nos pedaços, fazer jogo só para cumprir tabela. Isso não é legal para ninguém. Então, o Vasco chegando mais fortalecido para essa decisão contra o Botafogo também vai ser bacana. E também tivemos um jogo que eu queria destacar, né, pessoal? Foi o Cruzeiro empatando com o Mirassol ontem, com um pênalti escandaloso não marcado para o Cruzeiro, mas eu acho, né, até o Henrique Fernandes, se eu não me engano, lá da Sport TV, comentou o seguinte: teve o pênalti, que foi com 2 minutos de jogo, né, escandaloso, não sei o que o VAR vai alegar para não ter revisado o lance, mas logo depois o Cruzeiro já faz 1-0. Então a impressão é o seguinte, é que se sair o gol de pênalti, o Cruzeiro não continuaria acelerando, né, para buscar mais gols, né, tanto que fez o primeiro gol, criou alguma chance, né, o time desse Jardim, que é um técnico normal, vocês estão vendo, bom é o Rafael Guanais do Mirassol, que está fazendo isso aí com o Mirassol. O que o Jardim está fazendo com o time do Cruzeiro, com o elenco do Cruzeiro, qualquer técnico competente brasileiro faria, ainda mais. E ele teve uma grande virtude, não, ele teve um grande benefício ainda, que ele simplesmente largou a Sul-Americana, largou a competição, que era uma competição que esse elenco do Cruzeiro poderia ganhar, e com o apoio da diretoria, ou seja, ele abandonou a competição para focar só no Brasileiro, na Copa do Brasil, e agora mesmo com o elenco com muitos nomes, ele começa a derrapar, começa a perder pontos importantes, e ele começa a mostrar as mesmas limitações que tem os técnicos brasileiros, né, nessas situações aí. Então, nada demais nesse sujeito não. Claro, o trabalho é bom, ele tem boas ideias, mas muitos aqui no Brasil também tem, né? Então, por enquanto, a surpresa para mim é o Rafael Guanais, se eu não me engano, né? Se eu estiver errando o nome aí, me desculpem, que realmente faz um trabalho muito bom com esse Mirassol, hein? E o Cruzeiro que se cuide, tá? Porque, eu já falei aqui, na Copa do Brasil vai ser atropelado não, mas vai ficar no meio do caminho, vai ser eliminado pelo Atlético e vai ficar só no Brasileiro. E aí, se no Brasileiro ficar com esses tropeços, não vai dar para perseguir nem Flamengo e muito menos o Palmeiras. Então fica a dica aí para a Nação Azul. E é isso então, pessoal. Aí agora, na Libertadores, temos aí, né, na verdade, temos na Sul-Americana o Fluminense contra o América de Cali, vai dar Fluminense tranquilo. Atlético Mineiro contra o Godoy Cruz vai dar Galo, tranquilo. Flamengo e Inter, olha, eu ainda acho que o Inter pode surpreender, tá? Não vou colocar aqui o Flamengo classificado não, um jogo totalmente aberto. Também temos o Botafogo com a LDU, uma disputa também muito difícil, muito complicado. O Botafogo vai ter que fazer um jogo muito inteligente para conseguir classificar. O Palmeiras já está garantido, o São Paulo joga em casa precisando vencer, mas esse Atlético Nacional é muito mortal nos contra-ataques, então acho que o São Paulo tem um risco sim de se complicar aí. E é isso, né, pessoal? Então, são essas análises que nós trazemos aí para vocês, e à medida que esses jogos forem rolando, nós voltaremos aqui para trazer sempre a nossa opinião, a nossa palavra cascateira aí sobre esse universo da bola. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês.
terminando essa rodada da Libertadores e da Sula, nós voltamos com mais vídeo aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço.